Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui uma atividade, um resumo, né, de uma atividade física voltada aí para a astronomia. Vamos falar sobre refração de uma série, que é o desvio da luz, né? A luz, quando passa de um meio para outro, pode sofrer um desvio, mudando sua velocidade, e isso é conhecido como uma refração, né? Muda um pouco a sua velocidade e seu percurso. Isso ocorre, por exemplo, quando a luz passa do vácuo para a atmosfera terrestre. Isso faz com que todos os astros que vemos, né, que estão acima do nosso esfera celeste estão na realidade um pouco abaixo da posição observada. Como podemos ver, né, valores experimentais mostram que a refração R, considerada por R, que é refração, é igual a 60 segundos, 34, onde vezes P, que é a posição em milímetro do mercúrio, né, de mercúrio, dividido por 760 da forma, vezes 273 graus Kelvin, dividido, né, por T, que é 263 graus Kelvin, dividido por T, que é em graus Celsius, mais 263 graus Kelvin, e vezes T, Z, que então que dá R é dado, onde o 263 mais o 263 vão se anular, né, as formas, vai dar R, é dada a refração, em segundos, do arco da Z, que é a zenitude. Depois vamos ter aqui os instrumentos astronômicos, onde primeiramente temos o primeiro, né, que é natural, o olho humano, que tem o diafragma, tem a lente, né, ocular, e a retina, que hoje, como podemos ver, não é uma refração, a imagem invertida, depois é corrigida pelo cérebro. A íris, que é uma forma côncava, e assim a gente vai ver com mais detalhes abaixo. O próximo tópico são uma característica do instrumento óptico, que é o aumento do instrumento A, que pode ser o olho ou outro, um telescópio, uma luneta, pode ser definido como sendo a relação entre a distância focal da objetiva, F, e a distância focal da ocular, que é o F minúsculo, ou seja, A igual a, que é o aumento, é igual a F, que é a distância, né? E F menor, que é o foco. Quanto maior for o aumento, menos nítido torna-se a imagem, ou seja, quanto mais amplo for a capacidade de ver do objeto, menos detalhes se tem. Quanto mais próximo, mais detalhe. A potência de um instrumento depende essencialmente, né, do diâmetro subjetivo ou espelho. Na prática, sob a influência da atmosfera, pode ter o aumento multiplicando o diâmetro do valor do objetivo por 1,5, aumento normal. Em condições excepcionais, em deserto, em lugares mais limpos, com menos poluição, grandes altitudes e com poucos efeitos atmosféricos, o aumento pode ser obtido multiplicando-se o diâmetro do objetivo por 2,4. Por exemplo, né, um telescópio com aumento de 100 milímetros tem, em teoria, a possibilidade de fornecer um aumento máximo de 240 vezes, e porém na prática, no dia a dia, nos grandes ambientes urbanos, a ordem dos 150 vezes. Para subter, né, diferentes aumentos de um telescópio, devemos utilizar diferentes oculares, portanto, é recomendável dispor de pelo menos 3 oculares, possibilitando um aumento progressivo do mais forte, a saber, né, a partir do mais fraco, que é a ocular fraca, de grande campo, que permite um aumento equivalente a 2 vezes por centímetro de abertura objetiva, indicada por cometas, aglomerados, estrelas, objetos estelares, são as estrelas, Sol e da Lua. Aí a ocular média permite um aumento de 10 vezes por centímetro da abertura óptica, utilizado como observação planetária, como observando aí o planetas Marte, Vênus e Netuno. E ocular forte, que permite um aumento de 20 vezes por centímetro
de abertura óptica ocular de estudo de detalhes, especialmente quando se dá a ocorrência das condições atmosféricas de astros luminosos. A luminosidade de um instrumento é uma relação entre a quantidade de luz recebida pela objetiva ou espelho, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides, que é recebida pelo olho do observador. A pupila do olho humano mede média durante o dia em a plena luz 2 milímetros. À noite ela tende a dilatar-se, mede até 6 milímetros. Representada por D, o diâmetro do instrumento em milímetros, comparado com o ser humano, a luminosidade pode ser calculada por L é igual a D, que é o diâmetro do instrumento, dividido por 6, né, que é o máximo do diâmetro do olho humano. Temos aqui um exemplo, um telescópio de 100 milímetros, temperatura brilhada como sendo igual a 100 ao quadrado, 6 ao quadrado, igual a 278 vezes mais que o nosso olho humano. Isso é o poder desse instrumento de medição. Agora vamos ao poder de resolução do instrumento. O limite de resolução acessível de um olho normal é igual a 1 minuto de arco. Por sua vez, o poder de separação angular do instrumento depende unicamente do seu diâmetro. Existe um limite mínimo, né, abaixo do qual toda e qualquer separação entre dois objetos pontuais muito próximos torna-se impossível. Ou seja, chega um ponto que não consegue mais ser observado. Se recorremos à teoria, ficamos que se dividimos de diâmetro do objetivo, o espelho, a expressão em milímetros. Temos o limite de resolução separador, poder separador, né? Limite, o poder do instrumento em segundos de arco. O poder separador, né, igual a 120 dividido o diâmetro. Aí tem um exemplo aqui do mesmo, 100 milímetros. Teoricamente, ele seria 120 dividido por 100. Daria 1 minuto, 2. Na prática, porém, com a poluição, ele só receberia estrelas separadas a 2,4 minutos, 4 de arco, mesmo utilizando o mais forte claro disponível. Pois na teoria é 1 e na prática a gente vê que pode ser diferente. Campo ocular, pode se determinar o campo ocular, escolhe sua estrela vizinha ao equador. No próximo momento a gente vai fazer isso aí, um simulador aí numa tela. Estrela ao equador celeste, que é paralelo aí ao equador terrestre. Deixando-se deslocar diametralmente no campo ocular, conta-se o número de segundo T, né? Pelo tempo percorrido, com tal deslocamento multiplica-se tal número por 15, que é da forma. Isso fornece o número de segundos de arco e, consequentemente, o diâmetro do campo. Temos algum exemplo, né? Por exemplo, um dado ocular que me requeriu 50 segundos, de maneira que o diâmetro do campo médio D é igual a 50 vezes 15, que é igual a 750 milímetros, que é igual a dividir por 60, né? Vai dar 12 minutos e 30 segundos. Existe uma relação entre o aumento e o campo do instrumento. Temos aqui o aumento de 10, né? Como podemos ver, 10 elevado, o campo é 10 4 na terceira, e em 200 temos 16, aumento em 200, temos 16 segundos, 4 segundos, 2 elevado à terceira, e assim de maneira sucessiva. Ou seja, quando é o campo, melhor é os detalhes observados. Em seguida temos alguns montagem do instrumento, né, telescópio, não precisa aprofundar. Agora, primeiramente, vou falar sobre o binóculo, que é o mais comum, né? É um instrumento de visão portátil, muito útil, recurso magnífico aí, para quem não possui um telescópio ainda. O binóculo tem gravado uma indicação que se apresenta como produto 2 de 1, por exemplo, 10 por 50, que tem objetivo de 50 milímetros, e o diâmetro útil
e que a sua ampliação é 10 vezes. Tanto o binóculo quanto o telescópio supera o olho humano dos corpos celestes, né, e aumenta a imagem do objeto criada pelo objetivo VCV da ocular, que é um sistema óptico de aumento que funciona como uma lupa. Quanto maior for a ampliação, tanto menor será o campo visual do instrumento. Para ver os detalhes, você aumenta, mas diminui a capacidade geral de visão. Os tamanhos do binóculos mais indicados são 6 por 40, 8 por 40, 7 por 50, 10 por 50, que já vimos, né? 10 por 80, 14 por 100. Lembrando que 100, né, é o milímetro, e 14 seria a ampliação. E as variantes desses valores. Temos aqui seguir uma tabela, não precisa aprofundar, né? E em 30 milímetros, aumenta de 8 vezes, 100 milímetros, aumenta o máximo, aumenta 26 vezes, assim, de maneira sucessiva. Campo, né, 10 graus, 2 graus, né, quanto mais aumenta, menos diminuiu a capacidade. E a magnitude estelar aumenta também, né, campo maior, com menos detalhes. Depois temos o telescópio. O telescópio é um instrumento que serve para coletar mais luz e aumentar a imagem dos objetos, assim como semelhante ao binóculo, que é diferente, mas também aumenta. A peça principal do telescópio é a objetiva, pois fica virada para o objeto que se quer observar. A objetiva pode ser um espelho ou uma lente. No primeiro caso chama telescópio refletor, pois o espelho reflete a luz, enquanto o segundo é designado como telescópio refrator. A lente refrata a luz. Em ambos os casos, a luz, depois de refletida ou refratada, converge para um ponto que se dá o nome de foco. Perto desse ponto é colocado outro sistema óptico constituído por uma ou mais lentes, chamado ocular. As características mais importantes são o diâmetro da objetiva e a distância focal, geralmente expressa em milímetros. Vou ter mais detalhe aqui de um telescópio refrator, né, o luneta. Telescópio refrator foi um dos primeiros, né, organizado aí por Galileu e outros. Trabalha com a refração, a luz passa através de uma lente para formar a imagem. Temos aqui a objetiva, né, e atrás temos a ocular. Logo atrás temos, como já falamos, né, a ocular. Esse tipo de telescópio também é conhecido como luneta, como já falamos, caracteriza por possuir duas lentes, uma objetiva e a outra ocular. Em seguida temos o telescópio refrator, onde a objetiva de um telescópio refrator é um espelho de superfície côncava, diferente do outro, né? E esse espelho é chamado de espelho primário ou espelho principal. Esse espelho é feito de vidro e sofre, e sobre a superfície côncava é depositado uma camada de alumínio. A mentalização. Pode-se construir telescópio refletor maior do que o refrator, mas com distância focal menor, aumentando assim a abertura e a capacidade de absorção de luz, possibilitando assim, né, com isso, observar objetos fracos com pouco brilho, né, luminoso, e separar distâncias angulares pequenas entre as estrelas, usado para medir a distância entre as estrelas. Assim como outro, temos aqui a abertura de luz, o espelho principal, o espelho onde fica, e a ocular. Continuação, né? Falando que temos aqui um exemplo aqui de um observatório, uma luneta, telescópio refrator e as pessoas aqui fazendo uma excursão, né? Um trabalho de campo aí no observatório. Depois temos o radiotelescópio, que é um instrumento destinado à detecção de radiação eletromagnética de radiofrequência, comprimentos de onda entre 8 milímetros e 15 metros, né, que passa pela atmosfera terrestre, que atinge a superfície da Terra. Né. Existe uma grande diversidade de fontes de rádio, né, no interior, né, do universo, que são necessários. O radiotelescópio pode detectar tanto as emissões contínuas como as rádios
espectrais específicos. Funciona semelhante a um sistema aí de ultrassom, porém espacial. Depois tem os planetários. Os planetários são instrumentos utilizados para fins didáticos, são construídos basicamente de lâmpadas de grande intensidade, colocadas em esferas apropriadas, que possuem aberturas, onde são instalados dispositivos ópticos especiais, associados aí às placas com perfurações milímetros, que permite projetar uma abóbora artificial, né, durante aí o universo, ao céu cósmico, né, como observamos aí na natureza. Projetores acoplados ao instrumento permite a projeção de planetas visíveis a olho nu, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, bem como o Sol e a Lua, cometas, estrelas cadentes, a Via Láctea, estrelas variáveis e elipses. Depois temos alguns dispositivos mecânicos, né, que permitem ainda mostrar o céu uma vista de qualquer latitude geográfica, reproduzir o movimento diurno da esfera celeste, o movimento anual do Sol, o movimento das fases da Lua, as 4 estações e o movimento dos planetas. E temos aí o exemplo abaixo desses instrumentos, né? Tanto o planetário quanto os dispositivos mecânicos aí que geram, simulam aí a órbita celeste de planetas e outros astros celestes como estrelas. Valeu? Física e estamos juntos.